Olá! Estamos em mais uma aula aqui do Looker Studio da oficina de BI da Comunidade Mulheres em Dados e na aula de hoje a gente vai criar as métricas. Bom, a gente vai construir as métricas dentro do Looker Studio já já, mas a gente vai construir as métricas tendo em mente as análises, enfim, da nossa situação aqui da base Contoso, que a gente consegue tirar com a base de dados da Contoso, tá? Então, para facilitar, eu gosto sempre eu acabo usando bastante o Notion também, mas eu gosto de listar, né, as análises que me foram requisitadas, análises que eu tive uma ideia com base no que alguém de negócio falou, que pode incrementar, enfim, pode auxiliar a entender um pouco mais o cenário e as análises do dia a dia do pessoal que vai consumir esse dashboard, realmente. Mas eu gosto de listar elas e também anotar possíveis ideias já de DataVis. Apesar de que hoje a gente não vai falar sobre visualização em si, a gente vai até montar algumas tabelinhas para ir validando algumas coisas, mas eu gosto também de já ir descrevendo, né, ideias ali de como que eu imagino que pode ficar legal aquele tipo de informação. Mas, de uma maneira ampla, né? A gente está falando aqui de uma base de dados de vendas, né? Então, retomando a base da Contoso, é uma base que veio ali da Microsoft, da parte de varejo. Então, a gente tem vendas por cidade e tudo mais. E aí, basicamente, o que a gente vai trabalhar hoje? Métricas referente a faturamento, referente a lucro, nós vamos definir a quantidade que a gente teve aí de desconto, ticket médio, né, que é a quantidade vendida, perdão, é a quantidade vendida em grana, né, dividido pela quantidade mesmo, em unidades, digamos. E também, a gente também vai trabalhar com a métrica, deixa eu abaixar aqui, agora a gente vai criar um parâmetro para brincar ali nos visuais para escolher qual métrica eu quero mostrar no gráfico ou no mapa, enfim. Então a gente vai conhecer ali os parâmetros, a gente vai montar um e lá na aula mesmo da parte do visual a gente vai aplicar isso no mapa e vai ficar bem bacana. Mas é muito legal vocês já conhecerem a questão dos parâmetros, porque ele é algo assim mais coringa, você pode, enfim, criar cenários, enfim, ali depois, então acho que é algo bem bacana. Beleza, então vamos à obra. Aqui eu vou deixar o meu Notion aqui de lado com a listinha para eu não me perder ali ao longo do que a gente tem que construir. E a gente vai retomar o Looker Studio que a gente fez a importação do CSV lá na primeira aula. Aqui eu vou abrir. Boa. Deixa eu colocar o meu Notion aqui. Perfeito, galera. Vamos lá. Bom, para quem ainda não importou a base, né? Enfim, dá uma olhadinha na aula 1, faz ali uma revisão da aula 1. Importa o seu CSV, o arquivo está disponibilizado ali no link de arquivos de suporte, lá dentro do Discord, está no nosso Notion de troca de material. E aí você faz a importação do CSV, ele tem bem detalhadinho o que é. Na aula passada, a gente também mostrou, né, como fazer ali a modelagem, então eu recapitulei a parte de importação do próprio CSV que a gente vai usar. E também mostrei ali como a gente trabalha também importando tabelas do próprio Google Sheets, né? Já que a gente está falando aqui do ambiente do Google. Bom, eu vou apagar essas tabelinhas que eu deixei aqui, né? Que a gente até trocou, a gente terminou a aula passada fazendo uma troca ali de uma coluna que a gente tinha um tracinho e a gente colocou uma vírgula. Então, a gente trabalhou com isso. Então, essas foram as tabelinhas que a gente usou para validar alguns pontos. Bom, limpei aqui nossa página. Então, a gente vai voltar lá para a nossa seção de recurso. Então, vamos recapitular que dentro de recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas, a gente vai cair aqui, né, no extrato, digamos, de quais fontes a gente tem plugadas nesse arquivo. Ou também, a gente pode vir aqui, ó, nessa guia aqui de dados, a gente tem, ó, se a gente passa com o mouse aqui, tem um lapisinho e a nossa fonte de dados. Então, eu posso clicar aqui no lapisinho e também cair direto. Agora eu caio um pontinho um pouco mais profundamente. Eu caio no extrato do que tem dentro daquela fonte de dados específica. Então, às vezes, é um caminho mais rápido de chegar nessa seção. Bom, vamos relembrar o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o nome da nossa base,
Então, eu até vou colocar outro nome, vou chamar de contoso, tá? Só para ficar melhor. Aqui, então, relembrando, a gente tem todas as nossas dimensões, a tipagem aqui das dimensões. Se você quiser deixar alguma agregação padrão aqui, você já pode colocar. E também as descrições, né? Então, por exemplo, aqui, você pode colocar nome do canal de vendas, nome da cidade. Então, relembrando, né? Cuide do seu eu do futuro, que vai fazer a manutenção do seu dashboard, ou seja um colega de trabalho bacana documentando ali, né, colunas e tudo mais. Aqui, a título, né, de tempo e tudo mais, eu não vou preencher tudo, mas vamos dar uma olhada macro, né, nos campos que a gente tem. Então, a gente tem aqui, não vou escrever exatamente todos, mas fiquem à vontade para descrever os campos de vocês. Bom, então vamos lá, desde o começo. Eu vou dar um zoom para a tela ficar um pouquinho melhor, talvez para vocês. Vamos lá. Então, a gente tem na nossa base de vendas, a gente tem o nome do canal. E pensando bem, eu acho que eu vou abrir essa basezinha aqui que eu tenho em Excel. Vocês podem abrir o CSV também na máquina de vocês, mas talvez fique mais fácil a gente retomar as colunas que a gente tem. Mas todas as colunas que a gente tem aqui, a gente tem ali no Data Studio também, mas só para a gente discutir, relembrar ali e discutir. Nós temos o campo de... Deixa eu aumentar, tchururu, pronto. O Sales Key, que é a identificação ali da venda. O Date Key, que é a data, né, que aconteceu essa venda. O Channel Name é o canal ali de vendas, então a gente vê que tem a opção online, esse reseller, eu não sei definir exatamente o que é, acho que acredito que seja algo relacionado à revenda, algo nesse sentido, ou o store mesmo. Continente, como a gente fez, né, um recorte ali da Europa, só vai ter Europa, mas tudo bem. City Name, a gente tem o nome das cidades aqui, o nome da loja, a categoria do produto, que a gente até brincou com ela fazendo a troca, né, do underscore para vírgula, a subcategoria, o nome do produto, e se não me engano, o nome do produto, ele também, caso tenha uma vírgula, eu tinha substituído lá inicialmente, preparando a base, por um tracinho. Então, a gente tem o nome do produto. Indo mais ao lado, nós temos a quantidade de venda, então, quanto que foi vendido, o valor da venda, o preço unitário. Então, aqui, ó, a gente vê que o sales amount, ele é o quê? A multiplicação do quantity pelo price. Boa. Então, ver, digamos, o dado, acho que ia ajudar melhor a gente discutir o que a gente tem aqui. O custo unitário. Então, a gente tem custo e a gente tem o valor da venda. Então, dá para a gente tirar ali um lucro, né? Então, a gente vai calcular lá daqui a pouquinho também. O total do custo. Então, é o quê? O custo... Aqui já está calculado, né? O linha a linha, o custo unitário com a quantidade da venda. Então, aqui, ó, tem uma casa decimal a mais. Caso tenha desconto, aqui ele mostra a quantidade de desconto. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, ó, esses carinhas aqui tiveram uma unidade de desconto. Aqui tem o valor do desconto, logo ao lado. Eu vou tirar o filtro, só pra gente discutir. O valor mesmo do desconto. E aqui eu entendo que são valores de devolução. Return amount, né, em valor. E return quantity, que é a quantidade. Então, agora, tendo em mente esses campos que a gente tem, e esse é um trabalho, né, que a gente faz, que assim, a aula, né, aqui, específica para o lucro, a gente vai focar muito na ferramenta e eu vou trazendo essas dicas, né, que se aplicam tanto só à ferramenta, mas quanto à nossa carreira aqui enquanto desenvolvedores aqui de BI, né? Mas esse entendimento dos dados que a gente tem, ele acontece ali quando a gente recebe a demanda, né? Então, olha, a gente vai construir, né? Estou simulando aqui a galera de negócio. Precisamos de um painel para ter visibilidade ali de vendas. Eu quero entender quanto que a gente está vendendo, quanto que a gente está de lucro, os descontos que a gente tem, quero ter essa visibilidade. Então, vem esse estudo. Ok, é isso que vocês precisam? Beleza, vamos entender quais dados a gente tem disponível. Entenda também, olha, se te passarem uma tabela, veja se contém todas as colunas que permitam você chegar nessa análise desejada, né, nessa visualização de dados desejada, ver se você entendeu exatamente o nome de cada coluna. Então, esse é um trabalho, né, super importante que a gente faz no início do desenvolvimento, tá?
Então, fechado esse super parênteses bem importante, eu vou voltar lá para o nosso Looker Studio. Boa. Então, retomando, né? Entendemos aqui, revisamos os campos. Então, a gente tem aqui a listinha verdinha, que são as nossas dimensões. E aqui embaixo a gente vai popular aqui com as nossas métricas. Então, relembrando, a métrica, ela faz alguma contagem, alguma soma, enfim, é uma métrica, né? Ela vai resumir ali algum valor, fazer uma continha, né? E meio que sintetizar isso para a gente, algum dado. Então, como que a gente cria métricas aqui, né? A gente vem aqui em adicionar um campo. Enquanto eu abro aqui, eu quero só pegar um link que eu já tinha falado na primeira aula que a gente abriu aqui o Looker Studio, que é o site do próprio Google, que tem ali a parte de funções, cálculos. Já achei aqui, estou abrindo. Só para relembrar, né? E aí, nos materiais dessa aula também eu coloco esse link de novo, mas esse link também já foi fornecido junto com os materiais ali da primeira aula, mas eu coloco também. Então, aqui, ó, tem uma documentação maravilhosa sobre a descrição dos campos. Então, eu vou pegar, por exemplo, sum, vamos ver se aqui ele aparece, que é a soma. Essa continha, né? Exatamente esse S e o M que a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, aqui você tem as funções por categoria, então ele dá uma explicação. Vamos ver o que ele coloca aqui no Saiba Mais. Boa! Quando você clica, você vai ter mais detalhes sobre ela, mas aqui você já tem um resumo de como é a sintaxe, né? Como que a gente usa ela. Vou fechar aqui por enquanto, tirar essas opções, e aí você pode, olha aqui, do lado, você pode, eu quero métricas de agregação. A gente vai usar bastante soma, contagem, a gente vai usar basicamente isso hoje, né? A gente vai usar uma outra também, case when, quem já usa SQL ali, vai relembrar do case when, que é algo, né? Se tal coisa, então tal coisa. Então a gente vai usar isso também, que vai ajudar bastante a gente. Mas enfim, quando a gente filtra aqui a agregação, ele vai mostrar todas as funções que a gente tem, tá? E também, né, no seu dia a dia, na prática, use o tio Google ou o ChatGPT, enfim. Quero fazer uma conta assim, assim, assado no Looker Studio, né? Então, às vezes, ele também vai te retornar uma função e depois você procura, né, a documentação aí dessa função. Ou perguntar direto ali para o ChatGPT também como funciona essa função. Vou deixar essa documentação aqui de stand-by e vamos voltar novamente para nossa sessão e a gente vai começar a criar as nossas métricas, tá? Então, a primeira métrica que eu vou criar, deixa eu pegar aqui na colinha de métricas, que a gente acabou de ver, ó, vou deixar ela aqui na telinha do lado. Eu quero começar a brincar, vamos lá, total de cidades, total de faturamento. Então, eu quero saber quantas cidades eu tenho. Qual é o meu valor de faturamento? Lucro, desconto, ticket médio. Então, o que fizer sentido a gente calcular quantidade e valor, vamos criar. O que fizer sentido só criar valor, a gente cria só do valor. Então, eu vou começar aqui pelo total de cidades e a gente vai usando essa lista, digamos, de demanda, entre aspas, como guia da nossa criação de métricas. Então, eu vou deixar aqui do lado só para que não fique atrapalhando a tela aqui de vocês e a gente vai começar. Bom, a primeira métrica que eu quero criar vai ser de total de cidades. Tá. Mas, Carol, o que que essa telinha aí que você abriu, a gente acabou não falando muito, né? Então, deixa eu voltar aqui para falar como que a gente chegou nela. Então, recapitulando. Vim aqui no lapisinho do lado da fonte de dados, ou você também pode vir aqui em Recurso, Gerenciar a fonte de dados. Teremos um extrato aqui de todas as fontes de dados que a gente tem dentro do Looker Studio. Eu venho aqui em Editar e cair aqui na telinha. Dentro dessa telinha, a gente vem aqui em adicionar um campo. E aí, a gente cai aqui numa telinha que a gente tem aqui o nome do campo. Então, a gente vai colocar o nome do campo que a gente quer criar. Aqui é o espaço da fórmula. A gente viu isso até na aula passada, quando a gente criou aquele campinho usando a função replace, né? E aqui do lado, a gente tem todos os campos disponíveis que a gente tem agora, nesse momento, na nossa fonte de dados. Conforme a gente vai criando campos adicionais, eles vão surgindo aqui nos campos disponíveis, beleza? Então, bora lá. Primeiro, o nome do campo, eu vou chamar de quantidade de cidades. Vou usar um sufixo aqui, mais para a gente ter um padrão, né? Vou chamar de QT cidades.
E o que que ele vai ser? A gente tem ali o nome da cidade na base, que a gente viu agora há pouco. Então, aqui eu vou fazer uma contagem. Então, a gente começa aqui com count. E olha só que bacana, conforme eu vou digitando, e assim, não se preocupem em decorar, né, qual é a função e tudo mais. Vamos conhecendo as funções aos poucos. As funções, né, que vocês ainda não conhecem, ou você quer saber se existe uma função para isso, faz o que eu falei agora há pouco. Vê ali na lista de função, né, da própria documentação, joga no Google, veja exemplos de tal coisa no Looker Studio, tá? Não se preocupem, né, em decorar e se entender. Então, beleza. Retomando. Escrevi aqui o count, que ele vai fazer uma contagem. Eu quero fazer uma contagem de cidades. Só que, né, uma mesma cidade eu posso ter N vendas, mas eu quero saber a quantidade de cidades. Então, eu vou usar aqui a contagem distinta. Então, eu tinha clicado ali no count, mas a gente tem aqui também o contagem distinta. Então, ele vai contar quantas cidades diferentes tem na nossa base. Então, vou usar essa função, e aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode começar a digitar aqui city, e ele já vai mostrar os campos, né? Em amarelinho são dimensões, né? Relembrando. Ele mostra todos os campos que ele identificou, né? Que tem essas letras e sugere pra gente. Eu vou aproveitar e vou clicar aqui. Vou dar um xizinho e ele já validou a nossa métrica. Então, vou clicar em salvar. Por padrão, né? Para a gente criar uma nova, eu vou voltar aqui em todos os campos e, novamente, antes da gente criar um novo campo, ó, eu vou rodar aqui para baixo. Já foi criada a nossa quantidade de cidades. O campo é um número, e aqui na agregação, tá vendo que ele deixou automático? Por quê? A nossa métrica já é uma agregação. Então, dentro da funçãozinha dela, deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou clicar no FX, ele já vai abrir exatamente qual é a fórmula, a função que compõe esse cálculo. Então, dentro dela, já está fazendo uma contagem distinta. Então, na própria fórmula, eu falo qual que é a agregação, por isso que ele está aqui automático, tá? Vamos para a nossa próxima métrica, então, que eu quero saber, eu quero deixar pronto a quantidade de lojas que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui QT lojas e bem parecido com o que a gente fez agora há pouco. Eu vou até pegar aqui a métrica que eu já tenho, que eu já tinha preparado, né? Então, é o Count Distinct Store Name, que é o nome da loja. Salvar. E a gente vai fazer esse processo aqui com as nossas métricas. Então, novamente, a gente vai voltar, eu venho aqui, adicionar um campo, e aí a gente manda bala aqui. O próximo é a quantidade de vendas. Então, vamos lá. Eu vou tentar usar um padrão que tudo que for quantidade, vou usar QT. E tudo que for valor, eu vou colocar valor e o underline, tá? Então, QT vendas é o quê? Ele vai ser a nossa soma, porque a gente tem um campo lá, deixa eu mostrar aqui novamente, que ele é o sales quantity. Então, a gente vai usar esse. Olha aqui em inglês. Então, aqui a gente vem sum, que é a soma. Quantitativo. Olha, ainda não entendeu, não tem problema. Eu vou começar a digitar sales quantity. Maravilha, salvar. E, pessoal, aqui vai ser basicamente, né, as funções que a gente já usou, né, eu vou acabar fazendo um pouquinho mais rápido, e funções novas a gente faz aqui com mais tranquilidade. Volto para cá, então a gente fez a quantidade de vendas. Agora eu vou calcular na verdade, o ticket médio ele vai entrar mais para frente. Vamos fazer aqui o custo agora, o valor do custo. Eu vou adicionar um campo e vou colocar aqui valor custo. O valor do custo, o que que ele é? Vamos relembrar lá. Ele é o unit cost, o custo unitário, né? E o total é o total cost. Então, vamos voltar aqui. Ele vai ser o quê? Sum total cost. Ótimo. Volto aqui para todos os campos. Novamente, adicionar um campo. Vamos criar as métricas de total de devoluções, né? Então, vamos pensar no âmbito de devoluções. Total de devolução em grana. Então, eu vou colocar valor. Eu vou seguir o padrão do minúsculo. Valor devoluções. E o que que ele vai ser? Uma soma. Cadê? Return amount.
volto. Só essa parte, né, que a gente tem que salvar, volta e tudo mais, mas tudo bem. Vamos colocar a quantidade de devoluções. Então, vou colocar QT devoluções, e aqui vai ser também uma soma, return amount, que são as quantidades. Salva. Então, fizemos aqui de desconto, eu vou até aproveitar dando um tiquezinho aqui nas minhas anotações. Custo, vamos ver se a gente já fez custo. Valor custo já tem. Então, deixa eu voltar. Vendas nós fizemos, lojas, cidades. E aí vamos para o valor de desconto, acho que também já foi. Então aqui, ó, tem uma barrinha de pesquisa, que esse também você pode ir digitando e fica mais fácil de identificar. A gente fez devolução, não fizemos descontos, não. Então, bora lá, adicionar campo. Vamos fazer a nossa quantidade de desconto. Então, quantas, né, unidades a gente deu desconto? Então, ela vai ser uma sum discount, no caso, amount é o valor, né? Então, eu quero a quantidade, então esse daqui, o quantity. Eu vou dar um salvar. Agora, o valor mesmo, né? Vamos voltar, adicionar campo, valor, desconto. Vai ser novamente sum, discount, amount. Então, o amount é sempre o da grana. Boa. Agora, então vimos a função count distinct, sum. Na aula passada a gente viu a função replace, que era para a questão do texto. Agora a gente vai ver uma funçãozinha que quem, né, usou SQL fica até um pouco mais fácil. Eu quero contar quantas vendas tiveram desconto, tá? Então até vou aproveitar aqui mais para mostrar essa função, não necessariamente foi uma análise que a gente recebeu ali de demanda, tá? Mas eu vou simular aqui, então eu vou adicionar um campo, porque eu acho que é uma função muito coringa. Então quem usa ali o Excel seria como se fosse um soma C ou um conte C, algo nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Meu nome do campo eu vou chamar de QT, vendas com desconto. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer, então, uma contagem das vendas que tiveram algum desconto, ou seja, que a quantidade ou o valor de desconto for maior que zero, porque isso indica que teve algum desconto aplicado, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai brincar aqui com uma função dentro da outra. Então, a primeira função que eu quero fazer, eu vou fazer primeiro de dentro para fora a função. Vamos delimitar uma marcação, né, de venda que vai colocar se a venda em si, né, o sales key, teve desconto ou não. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos usar o case when. Então, eu vou colocar aqui case, vou pular uma linha e dar o tab por questão, assim, de indentação mesmo, de organização de código. E vou colocar quando, né? Então, case, a gente sempre começa dessa forma, case when. Qual que é a minha condição? Quando o discount amount, né, que é o valor de desconto, for maior que zero. Então, eu vou começar a digitar for maior que zero. O que vai acontecer? Então, eu vou colocar then, e agora eu coloco o que de fato vai acontecer. Eu quero que ele me retorne o campo sales key. Na verdade, nem precisava exatamente, né, pular a linha, porque vai ser só uma condição, mas tudo bem. Então, eu tô falando se, né, quando a gente tem um valor de desconto maior que zero, ou seja, isso quer dizer que teve o desconto, então traga o sales key. Não terminei de colocar a sintaxe, ele tá falando que tem um erro, mas é porque a gente de fato não terminou. Mas isso é legal para identificar, né, quando tem alguma oportunidade no código. Bom, continuando aqui então. Then sales key, e aí eu coloco o else, ou seja, se não, essa condição não for atendida, eu vou pedir para colocar nulo. Beleza? Então vai ficar vazio. E toda vez que a gente quer terminar, né, essa condição de se tal coisa, então tal coisa, usando o case when, a gente tem que terminar com end. Beleza. Só que aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma contagem de tudo isso. Então, eu vou fazer uma contagem dessa flag aqui. E vou fechar meu parênteses. Vamos ver se ele vai entender. Boa, verdinho aqui. Então, o que que ele está fazendo? Olha, ele vai contar quando essa condição aqui, porque a contagem de um nulo é zero.
Então, eu tô contando tudo aquilo que teve o desconto, tá? Todas aquelas vendas que tiveram algum desconto. Então, acho que é bem legal. Se fosse uma soma, eu quero somar. É que assim, no caso, quando não tem um desconto, vai ficar zero, né? Então, se a gente fizer a soma, como a gente fez a soma do desconto, não vai ter interferência, né? Mas, assim, uma contagem, eu acho que é uma função coringa que vale muito a pena vocês saberem já como brincar com esse dado, que provavelmente vocês vão aplicar bastante se vocês, né, continuarem usando aqui o Looker Studio para os projetos e tudo mais. E agora, então, a gente vai criar a métrica do valor do faturamento. O valor do faturamento, o que que ele vai ser? Deixa eu abrir aqui a colinha. O valor do faturamento, o que que eu estava pensando? A gente tem ali na base nossos valores de desconto. Então, o que de fato entrou com desconto, vai ser o nosso, né, faturamento ali, a parte mais bruta, né? Como a gente já tem o valor do desconto, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor de faturamento, vai ser o que de fato, né, ali a gente aplicou, o que está o total da venda, que eu vou colocar aqui sales amount, que é o valor da venda, e vou retirar aqui na frente o valor do desconto, que a gente já calculou, que vamos procurar ele, valor, desconto. Então, vamos esperar ele carregar ali, só para checar se não tem nada errado, e não tem. Então, vou clicar aqui em salvar, aqui foi o faturamento, e agora, vou voltar aqui, e vamos criar o lucro, né? Só por questões de manter ali os prefixos, eu vou colocar valor, lucro. E aqui na fórmula, quem que vai ser o meu lucro? Ele vai ser o nosso faturamento menos o custo, né? Então, deixa eu já checar. Beleza, a gente já tem o custo, então vamos lá. Ele vai ser o nosso faturamento. Eu preciso colocar, acho que a primeira palavra, aí ele aparece. Valor faturamento menos o valor do nosso custo. E vou clicar em salvar. Agora eu vou voltar. E aí, assim, pelo que eu tenho aqui das minhas folhinhas, essas foram as métricas que eu mapeei. A gente vai fazer mais uma daqui a pouquinho, mas é referente à parte de parâmetro. Mas antes da gente seguir, uma coisa que eu acho bacana de mostrar, vou descer aqui a barra de rolagem, vou dar mais um zoomzinho aqui. O que eu acho que é interessante, a gente já deixar aqui parametrizado no tipo da métrica, seja dimensão, seja métrica, o tipo adequado. Então, tudo que for moeda, já vamos cadastrar aqui, que é uma moeda, porque quando a gente usar nas tabelas, gráficos, a gente já vai receber essa métrica com a formatação correta. Então, tudo que é valor, eu vou até aproveitar aqui e escrever valor, e olha só como esse prefixo ajuda a gente. Eu vou transformar aqui para moeda. No nosso caso, a gente está falando da base da Pontoso, alguma coisa assim de fora, da Europa, a gente pode colocar em euro, tudo mais. Vejam como vocês, faz sentido, né, para vocês. É, nesse caso, como a gente está falando da Europa, né, eu vou ver se eu acho aqui euro. Mas tem, enfim, várias outras moedas, tá? Por padrão, ele já mostrou aqui o real brasileiro, mas vamos procurar o euro. Então, eu vou parametrizar tudo dessa forma. Moeda. Como a gente acabou de usar o euro, ele já mostra aqui no começo. Então, show de bola. Vamos fazer isso para demais. Boa. E aqui, no pesquisar campos, a gente usou outro sufixo, né? Outro prefixo, na verdade, que é o QT. Nesse caso, ó, número, vamos só checar aqui, número e número, a gente não tem, né, outras coisinhas para fazer. O que que eu vou fazer aqui? Vou dar aqui um concluído, vou fechar e vou montar uma tabelinha simples, só para a gente colocar aqui as métricas e mostrar aqui, de fato, como que a gente cria um parâmetro e dar uma olhadinha como que um parâmetro funciona, tá? Então, para criar a nossa tabelinha, a gente pode fazer isso de várias formas, né? Você pode vir aqui, por exemplo, adicionar um gráfico e escolher aqui a tabelinha. Aqui em adicionar gráfico, também já dando, né, algum spoiler das próximas aulas, você consegue ver todos os gráficos disponíveis, tá? Por padrão, gráficos disponíveis por padrão do Looker Studio. Até fiquei super animada porque das últimas vezes que eu trabalhei, né, que eu montei algo no Looker Studio, eu não tinha o Boxplot. Tem aqui o Candlestick, que é bem usado para parte de ações, né? E também eu não me recordava do Cascata. Então, o Looker Studio tem sofrido aí alterações, atualizações, na verdade. Então, isso é bem bacana. Mas beleza, vamos entrar aqui na tabela, que a gente vai usar para alguns pontos. E aí eu acho que eu vou brincar com algumas questões. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou deixar até mesmo esse canal que ele está mostrando pra gente. Então, ó, se você quer dar um zoom aqui na telinha, você pode pegar o Ctrl e o scroll do mouse, que ele dá o zoom na tela também, tá? Mas, o que eu quero fazer aqui. Eu vou colocar tudo que for valor e underline, eu vou colocar nessa tabelinha pra gente ver daqui a pouquinho o negócio. Então, aqui na tabela, né, a gente até construiu uma tabela na aula passada, mas só relembrando. Aqui a gente consegue colocar as dimensões que você quer que apareça aqui na tabela e as métricas. Por padrão, ele trouxe o record count, eu vou tirar e vou adicionar aqui o custo. Então, você pode tanto vir aqui, procurar o campo e arrastar, ou aqui em adicionar métrica, você pode clicar e começar a digitar. Então, a gente colocou o custo, desconto, eu vou colocar isso que a gente foi trazendo, e o lucro, vamos ver. Vou colocar essas quatro, porque eu vou brincar com um parâmetro com essas métricas. Mas olha só, aqui a gente já tem, né, as nossas métricas. E aí, quando você clica na tabela, você pode ir arrastando, ó, e aí você vai, enfim, colocando da melhor forma que você achar, né, a distribuição das colunas. Não é a nossa preocupação nesse momento, porque essa tabelinha aqui é só para ajudar a gente a verificar alguns pontos. Mas, ó, o que que é bacana aqui? Lucro, eu vou deixar ele no começo,
e vou ordenar, você pode ordenar aqui a tabela, ou se eu clicar aqui em lucro, ele vai colocar da ordem decrescente. Então, ó, online foi o canal que a gente teve o maior lucro. Bacana. Então, a gente já tem esse spoiler aqui do dado. Vamos deixar essa tabelinha aqui de stand-by nesse momento. E aí eu vou criar um parâmetro. Como eu comentei, acho que no começo da aula, enfim, em algum momento aqui de hoje, o parâmetro lhe permite a gente fazer escolhas, né? Você pode tanto digitar um valor, e aí você pode aproveitar esse valor do parâmetro para alguma continha depois. Nesse caso aqui de hoje, o que eu tenho aqui um plano mirabolante aqui? A gente criar um mapa de cidades e tem um parâmetro que eu posso escolher a métrica que eu quero ver distribuída ali no mapa. Ah, eu quero ver agora o valor do faturamento. Eu quero ver o valor do desconto no mapa distribuído nas cidades. E aí, para isso, a gente vai criar um parâmetro. Então, bora lá. E aí, a gente vai usar essa tabelinha aqui, que eu vou colocar uma métrica que a gente vai fazer, e vamos ver se realmente está funcionando esse parâmetro, beleza? E é bem tranquilo a gente criar. Então, e dá um efeito super bacana aqui no material. Então, para criar o parâmetro, você pode fazer isso de N formas, né? Eu vou aqui no lapisinho, deixa eu tirar aqui as opções. Agora sim, habilitou o lapisinho. Vamos expandir aqui. Agora há pouco a gente trabalhou muito, né, com adicionar um campo, agora a gente vem aqui, adicionar um parâmetro. Ele vai ser uma caixinha ali de opções que a gente vai criar. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é dar um nome para esse parâmetro. Então, o nome que eu pensei aqui, como inicialmente a gente só vai ter um parâmetro, né, eu vou chamar aqui de métrica. Aqui do lado, ele coloca um ID desse parâmetro. E ele não deixa a gente usar, né, tem uma restrição, só pode ter letras, números, pontos sublinhados. Como tem esse acento aqui, eu vou tirar e colocar só métrica dessa forma, tá? O meu tipo de dados. O seu parâmetro pode ser booleano, né, true ou false, pode ser números decimais, números inteiros, então isso é legal, às vezes você quer fazer alguma simulação, tipo análise de what if, algo nesse sentido. Até vou ver se tem algum exemplo de documentação ou vídeo com um caso que eu acho que é bem bacana. Mas hoje a gente vai tratar desse aqui que é o texto. Então eu vou deixar aqui. E aqui no texto você pode deixar qualquer valor, ou seja, se fosse números também você poderia deixar qualquer valor, mas eu quero deixar uma lista de valores, que a gente vai colocar a opção se a pessoa quer ver lucro, se ela quer ver faturamento, se ela quer ver desconto, ou quer ver o ticket médio, por exemplo. E falando nisso, o ticket médio, eu acho que ficou faltando. Depois, terminando a criação do parâmetro, não vai influenciar caso alguma dessas métricas não esteja pronta. A gente volta e confere, tá? Mas beleza, em lista de valores, então a gente vai cadastrar os valores que a gente quer que apareça nessa lista de parâmetros. Então, aqui o meu primeiro, eu vou colocar lucro. Do lado ele coloca um marcador, mas eu entendo que, sei lá, se for alguma conta, ou tipo, se a pessoa escolher, não sei, vamos pensar no cenário de investimentos. Você quer fazer um dash para simular algum investimento. Ah, a pessoa quer colocar, sei lá, a opção é conservador, a outra opção é não se importa em perder dinheiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí você pode brincar aqui que o marcador, enfim, vai ter um significado diferente daquilo que você escreveu, tá? É como se fosse um depara, digamos. Mas no nosso caso, eu vou deixar ele ficar igual. O próximo seria faturamento, adicionar outro valor, vou colocar desconto, e o próximo eu vou colocar ticket médio, que é esse que a gente vai ver daqui a pouquinho se ele foi criado. Eu vou clicar aqui em salvar. Beleza, agora vamos ver o que aconteceu. Vou voltar aqui onde tem todos os campos e vou descer aqui com a minha barrinha de rolagem. E olha só, a gente tinha ali as tags em verde, que são as dimensões, as métricas, e agora a gente tem aqui os parâmetros, tá? Beleza, vou dar um concluído aqui. E eu quero adicionar um controlinho só para vocês verem como fica. Para isso, a gente vem adicionar um controle e vou colocar aqui lista suspensa. Vou clicar aqui pertinho da minha tabela. Por padrão, ele já escolhe ali algum campo, mas não é o caso. Aqui onde tem métrica, eu vou tirar. Meu campo de controle aqui, eu vou escolher, ou você pode vir com a barra de rolagem também, e escolher a métrica. Por padrão, aqui já está escrito lucro. Se eu clicar cliquei em faturamento, mudou alguma coisa aqui? Ele só saiu do ranking, né? Mas não mudou nada, assim, nas tabelas, né? Então, agora entra o nosso próximo passo. A gente vai criar uma coluna que ela vai ter valores variáveis que dependem da escolha da métrica. E a gente vai usar aquela função case when que a gente usou agora há pouco. Então, bora lá. Vou vir aqui no lapisinho, aumentar aqui e vou clicar em adicionar um campo. Esse nome do campo vai se chamar métrica escolhida. Vocês podem dar o nome que vocês acharem mais adequado. E aqui a gente vai brincar com a função case when. Então, vamos lá, case when. Nem vou formatar, só que depois a gente formata ali com a fórmula. Pode ser maiúsculo, minúsculo, enfim. Por questão de toque, vamos lá, vamos deixar um padrão. O case when. Então, o que acontece? Quando o meu campo métrica, e olha que bacana, ele deixa a gente, dentro de um campo calculado, usar coisas ali do parâmetro. Então, quando minha métrica for igual a, vamos seguir a ordem, né, que a gente criou, lucro, e aí eu vou colocar entre aspas simples, e eu vou escrever exatamente como eu cadastrei no parâmetro. Então, uma dica, né, quando eu uso parâmetro, o que eu faço? Eu tiro um print e vou usando aqui as nomenclaturas, tá? Pra ter menos retrabalho possível, digamos. Então, quando for lucro, o que eu quero que aconteça? Eu vou colocar then, valor, lucro. Então, quando eu tiver selecionado lucro ali no meu parâmetro, eu quero retornar a métrica do valor do lucro. E a gente vai fazer esse paralelo aqui para as demais métricas que a gente colocou no parâmetro. Então, bem repeteco, tá? Quando a métrica for igual agora a faturamento, then, valor faturamento. Próximo. When, métrica. Então, conforme a gente vai escrevendo, ele vai sugerindo, você pode apertar o tab, que ele já vai selecionar, né, aquela opção que você quer. Métrica for igual a desconto, then, o que eu quero que aconteça? Que tenha o valor de desconto. Então, eu vou começar a digitar valor, underline. Com a setinha, ó, eu tô indo pra baixo, tá vendo que tá ficando cinzinha? Cheguei na que eu quero, né? Então, eu vou dar um enter. Ou poderia ser o tab também. E, por fim, a nossa última,
métrica igual é o ticket médio. Ah, o ticket médio a gente precisa criar. Mas tudo bem, eu vou colocar ticket médio, then, eu vou colocar aqui um valor 1, vamos ver se ele vai aceitar, a gente volta e cria o ticket médio. Beleza, a gente já criou todas as nossas condições. Aqui, necessariamente, você pode colocar uma condição, ó, se tal coisa, então tal coisa. Beleza? Você pode usar um else. Ou seja, se não atender nenhuma condição acima, você fala o que acontece. Nesse caso, teoricamente, sempre vai ter que ter uma coisa escolhida. Nossa, por padrão, ele começa com lucro, mas sempre vai ter algo escolhido. Então, nesse caso, para essa situação, o else não vai fazer diferença aqui, tá? Então, não vou colocar. Eu vou colocar um end. O que que ele reclamou? Ah, tá, ele tá reclamando aqui? Boa. Não, quando dá erro assim, é bom, né, porque vocês veem que dá erro pra todo mundo, tá? E o que que ele tá reclamando aqui? Ó, todas as meus argumentos, eles retornam um valor, né? Valor, assim, um número, né? Seja moeda ou não. E aqui vem um texto, então eu vou colocar aqui, porque tá em aspas, né? Aspas simples, vou colocar um, vamos ver o que que ele vai retornar. Beleza, ele deixou. Então eu vou clicar em salvar, volto para todos os campos e vamos ter certeza se a gente fez o ticket médio, não fizemos, não tem problema. Então a gente volta aqui para adicionar campo e vou criar o ticket médio. Bom, relembrando, o que é um ticket médio? Ele é tudo, né, que foi vendido ali, foi o valor bruto, no caso, eu vou dividir pela quantidade vendida. Então, seria o quê? O valor da venda, no caso, né? Eu vou colocar aqui, na verdade, seria o valor da venda, porque o faturamento a gente está tirando os descontos já, né? Então, vamos criar primeiro aqui o valor da venda, que é o valor full, né? Nossa, eu tô achando, eu não me recordo agora. QT vendas, venda, não tem problema. Vamos colocar aqui valor venda. Quem que é o valor venda mesmo? É o sum sales amount. Beleza. Tá, agora eu tive uma outra ideia. A gente pode ou fazer quebradinha, a função, valor da venda, e depois usar no ticket médio, ou a gente pode usar esse sum lá dentro do ticket médio, tá? Assim, isso é interessante, né? Quando que eu tenho que criar uma métrica bonitinha ali, com um nome específico, para depois usar ela em outro lugar? Ou quando que, beleza, eu já sei que o valor da venda é sum sales amount. Então eu posso usar esse trechinho dentro do ticket médio, né? E aproveitar. Aí, assim, se você tiver que usar, aí fica não tem um certo e errado, né? Tem que avaliar. Se é uma métrica que você vai usar, esse sum do sales amount, você vai usar frequentemente, eu acho que vale mais a pena você criar um campo com ela, tá? Eu vou criar aqui. Agora, assim, se for algo muito pontual, aí talvez não vale a pena você criar uma métrica separadinha, e sim escrever, né, a continha dentro de outra métrica. Então fica aí uma questão de avaliação. Eu vou criar separadinho, porque vai que a gente vai precisar usar separado. Acabei fechando ele sem querer. Bora para o nosso ticket médio, então. Vamos lá. Esse ticket médio aqui ficou enrolado. Mas vamos lá. O ticket médio ele é o quê? O valor da venda dividido pela quantidade da venda, que deve estar QT vendas. Então, ó, ficou aqui o verdinho, vou dar um salvar. E aí, vamos voltar para nossa métrica escolhida, para a gente finalizar ela aqui com chave de ouro, que agora, quando for escolhido ticket médio, eu quero ticket médio. Agora sim, então a gente já atrelou todas as escolhas com as métricas respectivas. Atualizar. E concluído. Vamos ver se isso está funcionando mesmo. Então, naquela tabelinha que a gente criou, eu vou acrescentar uma nova coluna aqui na métrica, que vou colocar escolhida, para ver se ele já mostra. Métrica escolhida. Então, ó, eu vou colocar aqui, mais pro lado, bora ver. A métrica tá lucro, então ela tá mostrando 145, show, é o nosso lucro. Vamos escolher, eu coloquei custo aqui, mas a gente não colocou custo, né, no ponto ali do parâmetro. Vou colocar desconto. Então vai ter que bater a coluna do desconto com a coluninha da métrica escolhida. 5.433, 5.433, show. Então, tá funcionando aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai pegar essas métricas que a gente criou, vamos combinar ali de N formas com as dimensões, para trabalhar ali o data viz. Parte de visual, de cores, de gráficos e tudo mais. Antes da gente finalizar, eu só quero mostrar como vocês podem copiar, digamos, né, esse material. Então, o que que eu vou fazer? O que eu acho que é um ponto interessante da gente trazer aqui. Antes disso, ó, eu vi que o campo da métrica escolhida, como a gente colocou tudo relacionado, né, a dinheiro, a parte de métrica, de valores, né, eu vou já colocar ela como moeda. Boa. E bom, conforme a gente vai trabalhando, criando as métricas, isso que a gente acabou de fazer, tudo vai sendo atualizado e salvo, digamos, nesse dash real time, né? Então, é por isso que nessas aulas, né, eu nem fui falando, tipo, pra salvar e tudo mais, né? Porque isso já vai acontecendo real time. O que eu comentei ali foi só de dar um nome, né, pra ficar mais fácil de encontrar quando você abrir a telinha inicial do Looker Studio. Mas, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de compartilhamento, mas já que eu vou falar sobre como vocês vão copiar, né, esse material disponibilizado para quem está participando da oficina, de BI, da comunidade de análise de dados, eu vou mostrar aqui como que a gente pode compartilhar. Tudo bem, né? A gente está fazendo nosso rascunho, mas para que vocês possam fazer a cópia. Eu vou clicar aqui em compartilhar, vou clicar aqui, ó, compartilhar. E aí, a gente tem várias formas, né? A gente pode aqui em restrito, você pode colocar somente as pessoas adicionadas podem usar o link. Mas, na verdade, eu vou colocar esse não listado, porque qualquer pessoa na internet com o link pode acessar.
E aqui tem leitor e o editor. Deixa eu clicar aqui em copiar link. Aqui, ó, beleza. Então, assim, vocês conseguem, vai gerar um link. Então, quando você gera esse link, tá, como leitor, a pessoa vai conseguir abrir. Vamos fazer uma simulação aqui. Deixa eu copiar o link. Eu vou abrir aqui uma guia anônima. Eu vou colocar aqui o link. Eu vou entrar com outro e-mail que eu tenho. Tchururu. Não é possível, sua conta não pode acessar o relatório ou ele não existe. Engraçado, porque eu falei que todo mundo com link pode acessar. Ele tá não listado. Ah, eu não tinha salvo. Vamos de novo. Compartilhar, copiar link. Vamos ver se agora vai. Boa. Então, ele compartilhou, né? A pessoa não consegue editar, porque eu coloquei modo de edição. Então, vocês vão fazer assim. Ah, quero copiar o que a gente fez até o momento. Você vem aqui nos 3 pontinhos, fazer uma cópia. Tchururu, eu não me recordava disso, mas tudo bem. Inserir informações, país, sei lá, vou colocar aqui o Brasil. Talvez seja porque eu nunca tinha usado, né, o Looker Studio com essa conta, mas não tem problema. Brasil. Achamos. Empresa, eu vou colocar esse tracinho aqui. Continuar. Tá, aí tem, enfim, um monte de configuraçõezinhas sobre o Looker Studio. Eu vou colocar não aqui, mas tudo bem. Boa, vamos de novo, 3 pontinhos, fazer uma cópia. Tá, ele tá reclamando da fonte de dados. Vou colocar copiar, vamos ver o que vai acontecer. Boa, ele tá dando aqui o erro, né, de conexão. Isso também acontece quando a gente pega qualquer relatório ali do CSV, né? Perdão, um relatório do Power BI que tá numa máquina local. Então, como que a gente pode fazer? Em recursos, gerenciar fontes de dados. Aí aqui ele pede para autorizar. Então, assim, se é a primeira vez, né, que você tá usando e tudo mais, AI, ele vai mandar um código, mas o que a gente vai fazer aqui? Nesse processo, deixa eu ver se eu consigo pegar o código, só um minutinho. Cadê? Gente, eu vi aqui, como eu troquei o meu celular, eu não vou conseguir exatamente nesse momento colocar, deixa eu ver aqui, colocar exatamente todo o passo a passo, né, da adaptação. Mas, basicamente, eu vou aqui aproveitar, a gente vai no copiar relatório, então eu vou dar as diretrizes e aí, na aula de tirar dúvidas, né, quem tiver, a gente tira ali. No caso aqui, é como se a gente recriasse aquele mesmo processo da importação da base de dados, tá? Então, a gente iria em recurso, gerenciar fontes de dados, e aqui a gente ia em editar, e aí eu vou tentar simular. Agora, então, beleza. Até aqui eu não vou conseguir replicar exatamente com essa conta, mas eu vou tentar replicar aqui na nossa própria base com o meu login mesmo. Eu vou em recurso, porque eu entendo que é basicamente o mesmo processo. Em editar, você, enfim, se tiver que dar acesso a alguma coisa, pela primeira vez que usa, não tem problema. A gente vem em editar conexão. E aqui, o que você pode fazer? Provavelmente, se você for acompanhando ali as aulas, provavelmente a base já vai estar aqui nos seus exemplos de conjuntos de dados. Então, você vem aqui e escolhe a base e dá um reconectar. É basicamente esse mesmo processo, tá? Só não consegui fazer na minha outra conta, né? Mas é basicamente esse mesmo processo. E aí vocês conseguem copiar o arquivo, né, que eu tenho até o momento, e vocês conseguem fuçar lá o que a gente tem, consegue ver exatamente as funções, tá? Então, acho que isso é bacana também. Bom, gente, olha, que aula. A gente criou várias métricas, a gente descobriu as métricas de com sum, com count, a gente viu como cria um parâmetro, então a gente viu ali, a gente teve um bom overview dessa questão de como mexer ali nessas configurações das métricas. Próxima aula a gente vai falar sobre Data Visualization, Data Vis, ou visualização de dados, e a gente vai usar ali artifícios como cores, enfim, vários artifícios ali. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que eu tenha agregado algo, e a gente se vê na próxima aula.